Olá, tudo bem? E aí, na sua opinião, existe candidato bom de pesquisa e ruim de urna? Eu estou aqui com uma análise política das 9 últimas eleições para presidente, considerando as pesquisas Datafolha feitas um ano antes das eleições. Você sabe como estavam os candidatos que ganharam um ano das eleições presidenciais desde a redemocratização? Esse vídeo é sobre isso. Eu trouxe aqui os dados da Datafolha desde 1988 e quando Collor foi eleito presidente da República. Uma coisa é bastante clara: os candidatos a presidente da República à reeleição, um ano antes, estavam na frente e se reelegeram. Foi o caso de Fernando Henrique Cardoso, quando concorreu, e de Lula. E também foi o caso da Dilma, que concorreu à reeleição e também ganhou. Nos três casos, um ano antes, esses candidatos estavam na frente na pesquisa. A segunda constatação é que nem sempre quem está na frente ganha. O poder da comunicação de massa altera a opinião pública. E gente que não está nem aparecendo no horizonte pode, de repente, surgir, encantar o eleitor. E aquelas pessoas, os políticos, aqueles que estavam aparecendo na pesquisa com capital político relevante, são ou podem ser destruídas pela comunicação de massa e se tornarem irrelevantes durante a reta final da corrida eleitoral. Enfim, o que se pode tirar dessas pesquisas quando analisadas um ano antes das eleições? O importante para você que acompanha o meu canal é que você saiba que não adianta ficar com essa história de eu não acredito em pesquisas. Pesquisas não são feitas para serem acreditadas ou desacreditadas. Pesquisas são feitas para serem lidas e saber lê-las dentro da conjuntura política é o que faz a diferença na hora de entender o verdadeiro cenário eleitoral. Eu trouxe aqui as pesquisas, 9 pesquisas, né, anteriores aí desde a redemocratização para cá, desde 87. Primeira pesquisa, Datafolha, que eu tenho aqui, é de 87. Vejam e acompanhem aqui comigo. Essa daqui, ó, pesquisa de 1988, 4 de dezembro, pesquisa Datafolha. Brizola aparece em primeiro com 24%, Lula com 17%, Covas com 15%, Jânio com 7%, Ulisses com 7%, Jarbas Passarinho com 5% e Afonso Camargo com 2%. Esse um dos cenários da Datafolha. E o que aconteceu? Bom, Brizola nem foi, né, nem chegou lá. O candidato vencedor nem aparece aqui nessa pesquisa, em nenhum cenário, nem nesse cenário, nem no outro cenário, no segundo cenário. O candidato vencedor foi Fernando Collor de Mello. Mas, um ano antes das eleições, ele nem aparecia nas pesquisas. Surgiu como um meteoro lá de Alagoas, que é onde era governador, foi projetado pela imprensa com uma comunicação de massa aí liderada principalmente pela Rede Globo, que tinha como seu principal inimigo na época o Brizola. O Lula também era inimigo. É tanto que ficou famoso o debate global, que foi editado propositadamente para fazer parecer que Collor era mais inteligente do que Lula, mais preparado, etc.
tudo editado, inclusive com a intenção de impedir o candidato petista de chegar à presidência da República, mesmo tendo ele, há um ano antes das eleições, 17% das intenções de voto, não chegou lá. Brizola também não chegou, Covas também não. Quem chegou foi o Fernando Collor de Mello, que nem aparecia na pesquisa em 88. Agora eu tenho aqui a pesquisa de 1993. Lula, foi 21 de novembro essa pesquisa foi divulgada, de 1993. Lula tinha 31%, Sarney 16%, Maluf tinha 12%, Brizola tinha 8%, FHC, o Fernando Henrique Cardoso, tinha 7%, ACM, o Antônio Carlos Magalhães, tinha 5%, brancos e nulos eram 18%, não sabiam, não responderam 4%. Isso em 93, eleição em 94. O Lula estava com 31% na frente. E o Fernando Henrique Cardoso tinha apenas 7%. Você sabe que nessa eleição quem se elegeu foi o Fernando Henrique Cardoso, que saiu dos 7% que tinha e venceu a eleição por causa do Plano Real. Ele foi apresentado pelo Itamar Franco, o presidente que sucedeu Fernando Collor depois do impeachment, e como era ministro do Itamar, ele foi apresentado como pai do Real. Isso capitalizou o Fernando Henrique Cardoso eleitoralmente, que saiu de 7% para a vitória e se tornou presidente da República. Na eleição seguinte, aconteceu que o Fernando Henrique Cardoso já era presidente da República, eleito, né? E estava concorrendo à reeleição. Foi a primeira vez que teve eleição, candidato, que começou a valer, né, a regra para a reeleição, porque foi o Fernando Henrique Cardoso que fez a emenda constitucional, polêmica emenda constitucional, estabeleceu a possibilidade de reeleição para o cargo do Executivo. E aí o que foi que aconteceu? Bom, o FHC tinha 37% das intenções de voto, na época, em 18 de setembro de 1997. Ele tinha 37%, Lula tinha 22%, Maluf tinha 13%, Sarney tinha 11%, Ciro 5%, brancos e nulos eram 10%, não sabem, eram 3%. O FHC estava na frente com 37%, um ano antes das eleições, apesar de um certo desgaste. Em 97 havia ainda uma paridade do real com o dólar, uma paridade que acabou logo depois da eleição, mas essa paridade de $1, R$1, que foi um câmbio fixo segurado pelo governo para justamente viabilizar a reeleição, fez com que o Fernando Henrique Cardoso não fosse superado pelo seu adversário Lula, que estava pronto para vencer, não fosse essa artimanha com o câmbio que criou uma sensação artificial nos brasileiros de riqueza. E logo depois da eleição, o dólar se tornou flutuante, a moeda se desvalorizou enormemente, e aí as pessoas perceberam que não eram ricas coisa nenhuma, que estavam pobres de novo, ficaram chateadas com Fernando Henrique Cardoso, até hoje estão, né? Fernando Henrique Cardoso também, durante seu governo, penou, né, no segundo governo, por causa de uma crise energética, uma crise semelhante a essa que nós estamos passando esse ano. Talvez essa até mais grave do que a que enfrentou Fernando Henrique no seu segundo governo. E logo depois desse governo de Fernando Henrique, ele foi reeleito, né, como você sabe, teve uma eleição aonde o candidato
Luiz Inácio, aparece com 30% das intenções de voto. 30%. Ciro tinha 14%, um ano antes das eleições, antes de se eleger. Lula tinha 30%, Ciro 14%, Rosiana tinha 12%, Itamar 11%, Garotinho tinha 9%, Serra tinha 7%, Enéas tinha 3%. Brancos e nulos eram 8%, não sabiam 5%. Repare que nesse cenário onde Lula tinha 30%, a candidata Rosiana Sarney, ela tinha muita chance, mas saiu uma reportagem na Veja sobre ela, uma mesa cheia de dinheiro, sem origem, e isso acabou com a candidatura dela na época. O Ciro também teve problemas na sua candidatura, porque foi apresentado assim como uma pessoa intransigente e arrogante e tal. Então não deu para o Ciro, mas o Lula venceu essa eleição em 2002. Em 2001, um ano antes, ele já tinha 30%. E aí ele candidatou-se à reeleição. Quando candidatou-se à reeleição, o Lula venceu a eleição. Um ano antes, no dia 23 de outubro de 2005, Lula tinha 30%, Serra estava chegando perto, tinha 37%, Lula tinha 30%, Serra tinha 27%, Garotinho tinha 10%, Heloísa Helena tinha 7%, lembra dela? César Maia tinha 3%, Roberto Freire 2%, Brancos e nulos eram 12% e não sabiam 9%. O Lula tinha 30% e conseguiu se reeleger, mesmo com as dificuldades enfrentadas e todo o desgaste do mensalão. Você lembra dessas investigações do mensalão que envolviam o Congresso Nacional recebendo propina para manter a base aliada do governo votando nos projetos do governo, dando sustentação política ao presidente em troca de uma mesada, né? de um valor fixo mensal que era distribuído pelos partidos políticos aos parlamentares. Mesmo enfrentando esse escândalo, com um julgamento no Supremo Tribunal Federal, o Lula tinha 30%, mas venceu a eleição de candidato à reeleição, mesmo com um candidato forte como Serra em 2006, que em 2005 já tinha 27%. Na eleição seguinte, o Lula lançou a Dilma como candidata a presidente da República. E Dilma estava atrás do Serra. No Datafolha de 21 de dezembro de 2009, quase um ano antes das eleições, o Serra tinha 37%, a Dilma 23%, o Ciro 13%, a Marina 8%, brancos e nulos eram 9%, não sabiam 10%. Mesmo assim, Lula conseguiu eleger a Dilma Rousseff, virou o jogo e mostrou que tinha capital político suficiente para eleger quem bem entendesse, mesmo enfrentando uma série de acusações, mesmo com toda dificuldade. Conseguiu tirar a Dilma do ostracismo político, do capital político zero, porque Dilma nunca tinha sido candidata a nada, candidatou-se pela primeira vez à presidência da República, com apoio de Lula. Na ciência política, tem um ditado que quando o sujeito está bem, quando ele está bem avaliado na opinião pública, pode lançar candidato até um poste que as pessoas elegem o poste. E aí foi isso que aconteceu, né? A Dilma era um poste de Lula e ela foi eleita, mesmo um ano antes das eleições, estando atrás nas pesquisas. Você vê que pesquisa de opinião não define tudo. Entretanto,
Eleita, a Dilma foi candidata à reeleição. E, como candidata à reeleição, um ano antes, no dia 12 de outubro de 2013, Dilma tinha 42% das intenções de voto, Aécio 21%, Eduardo Campos 15%, brancos e nulos eram 16% e não sabiam 7%. Dilma estava na frente e venceu as eleições para a reeleição. Venceu ali, suado, né? Mas conseguiu vencer, mesmo enfrentando muitas acusações e uma dificuldade muito grande, né? Com a queda de valorização da moeda, um índice inflacionário alto, carestia, aumento do desemprego, todo mundo preocupado com o risco de Dilma, que era preciso tirar a Dilma, porque a Dilma era um perigo para o mercado financeiro, para a economia do país. O resultado é que o eleitor resolveu reeleger Dilma. Reeleita, Dilma acabou, como você sabe, sendo empichada. E em 2017, em 1º de outubro de 2017, foi feita uma pesquisa da Datafolha, que está aí, com vários cenários. E em 1 de outubro de 2017, quem estava na frente, um ano antes das eleições, era Lula, com 35% das intenções de voto. Teria sido eleito, não fosse o fato de ter sido preso e aí, em regime fechado, ficou sem direitos políticos e fora das eleições presidenciais. Lula, um ano antes das eleições de 18, tinha 35%, Bolsonaro 17%, Marina 13%, Alckmin tinha 8%, Ciro 4%, Álvaro Dias tinha 4%, Meirelles tinha 2%, Chico Alencar tinha 1%, não sabiam 2%, brancos e nulos eram 15%. O Bolsonaro saiu dos 17%, que tinha em um ano antes das eleições, e sem a participação de Lula, se tornou o candidato mais importante, acabou vencendo as eleições, principalmente porque não houve debate, principalmente porque não houve oportunidade do eleitor debater democraticamente as candidaturas, e teve o episódio da facada, né? Que o candidato Bolsonaro sofreu um atentado, esse atentado acabou projetando a candidatura dele, ele que quase não aparecia na televisão, tinha esses 17% aí justamente da sua atuação nas redes sociais, mas depois da facada passou a aparecer na televisão todo dia, se tornou uma vítima das circunstâncias. E nesse contexto de vítima das circunstâncias, alta exposição, falta de candidatos mais fortes politicamente, e sem debate político, houve a oportunidade para que o Bolsonaro vencesse as eleições. Ele ganhou, né? Estava na frente um ano antes, porque quem estava na frente era Lula, mas tirou o Lula, ele ganhou a eleição e se elegeu presidente do Brasil. A mais recente pesquisa da Datafolha é essa aqui, que você já conhece, eu falei sobre ela recentemente num vídeo aqui no canal. Foi feita em 18 de setembro, a última pesquisa da Datafolha, com Lula com 46%, Bolsonaro com 26%, Ciro com 9%, Dória com 4%, Mandetta com 3%, brancos e nulos são 11%, e não responderam 2%. Essa pesquisa e todo o estudo foi realizado pelo jornalista Bruno Caraza, que é colunista do Valor Econômico. Ele trouxe esse conteúdo no Twitter e eu estou aqui trazendo para vocês, graças à pesquisa realizada pelo Bruno, a quem eu agradeço. Como você pode observar, quem ganha as eleições nem sempre é quem está na frente. Mas estar na frente
na pesquisa eleitoral, um ano antes das eleições, para quem é candidato à reeleição, até agora deu certo. Fernando Henrique estava na frente um ano antes, ganhou. Lula estava na frente um ano antes, ganhou. Dilma estava na frente um ano antes, ganhou. Bolsonaro não está na frente, está atrás, bem atrás, inclusive. A pesquisa Datafolha e a última feita pelo IPEC, que é o ex-Ibope, mostra não só a pesquisa Datafolha, mas a IPEC e também a pesquisa feita pela Genial Investimentos, as três realizadas agora recentemente, todas as três eu analisei aqui no canal, você pode ir nos vídeos anteriores que você vai encontrar, e todas elas mostram o quê? Mostram a hipótese de vitória de Lula já no primeiro turno. Lula, nessas pesquisas, já tem mais votos válidos do que os seus adversários, o que daria a ele a oportunidade, se confirmada essa tendência, de vencer as eleições em primeiro turno, porque ele teria 50% mais um dos votos, aí não tem segundo turno. Essa hipótese eleitoral, ela começou a ser colocada pela Genial Investimentos, não foi muito levada a sério, porque a Genial está fazendo pesquisa há pouco tempo, mas logo depois a Datafolha trouxe um dado semelhante, quase idêntico, e agora mais recentemente o IPEC também trouxe esse mesmo dado, 3 pesquisas confirmando aí uma tendência de que a eleição pode ser resolvida já no primeiro turno, mantidas as condições atuais. O que fica claro, o que fica evidente, é que a eleição é uma coisa diferente da pesquisa de opinião pública, principalmente feita um ano antes. Veja aí o caso do Fernando Collor, que nem existia um ano antes das eleições nas pesquisas e conseguiu eleger-se presidente da República com ascensão meteórica. O caso de Dilma, que era uma pessoa desconhecida e sem capital político e que foi alçada pelo presidente Lula à condição de candidata e acabou vencendo as eleições. Então, tudo pode acontecer, né? Inclusive, aqueles candidatos que estão mal avaliados conseguirem reverter o quadro. Foi o caso de Fernando Henrique Cardoso, que tinha apenas 7% um ano antes das eleições e com o Plano Real conseguiu eleger-se presidente da República. Essa é a análise política que eu tenho para fazer sobre essas pesquisas aí do Datafolha históricas. Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários, deixe suas críticas, principalmente as críticas. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos que gostam de política e obrigado por estar visitando esse canal. Aproveite e inscreva-se. Quase que diariamente, toda semana, nós publicamos vários vídeos com conteúdo político, principalmente com análise de conjuntura e análise política. Até a próxima!